Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar os estudos das escolas iniciáticas do passado e nesse ano 2026 iremos estudar o Tibete antigo e nós já estamos aqui para poder compartilhar o nosso primeiro encontro de estudo, que foi a apresentação sobre o Tibete antigo, sobre alguns conceitos, mas sempre lembrando que o nosso intuito aqui não é se aprofundar nos conceitos, e sim é trazer uma visão desses conceitos, fazer um paralelo entre esses ensinamentos milenares que estamos estudando aqui nesse projeto, nesse canal, com as os fundamentos, os aprendizados, conceitos que nós estamos aprendendo nos dias de hoje através do cristianismo, do espiritismo, que é a nossa veia aí, ou nossa vértebra, né, de conhecimento espiritual que temos aqui, hebraico, cristão e espírita, e fazemos esse paralelo com essas culturas antigas. E você está chegando aqui pela primeira vez, pode entrar aqui na playlists do canal e lá verão várias outras civilizações anteriores, que nós estudamos nos anos anteriores, sobre esses conceitos iniciáticos de iniciação. E esse ano estaremos estudando o Tibete Antigo. Então vamos lá, sem mais delongas, compartilhar aqui os nossos estudos do Tibete Antigo. Só preparando aqui para ver se vai estar tudo certo. Muito bem, vamos seguindo então. Projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, Tibete Antigo. Sempre gostamos de trazer aqui os conceitos, né, ou os objetivos que nos levou a estudar esses conceitos, esses ensinamentos, e qual é o propósito de nós estarmos aqui. Então, é estudar os conceitos em grupo, esses conceitos de iniciação, e o principal é trazer os conceitos iniciáticos que estamos aprendendo aqui para o nosso uso diário, para a nossa vivência prática. E depois, posteriormente, levar as ações práticas para a sociedade através do nosso testemunho. Aqui está a nossa agenda, então nós já fizemos aqui a reunião que nós estudamos em grupo, né, que é o nosso primeiro objetivo, e fizemos aí a apresentação do que vai ser esses estudos, um pouquinho da história, né, espiritual aí do Tibete, sempre que nós estamos sempre focando o lado espiritual, transcendental, não estamos entrando em lado político, em lado cultural propriamente dito, apesar que a cultura está envolvida aí com a parte espiritual, mas nós já fizemos, né, o nosso encontro e esse vídeo representa o que apresentamos lá no encontro que tivemos online com um grupo de estudo no dia 1º aí de março. Então, nós dividimos aqui os nossos estudos em 4 partes. A primeira parte, nós vamos falar aqui sobre, basicamente, aí o prefácio, a introdução e alguns comentários, tendo 4 encontros para isso, né? O encontro 2 a 5. A segunda parte, nós estaremos falando propriamente, né, do Bardo Todol em si, né, dos conceitos do Bardo, que são esses textos principais do Bardo. Faremos 6 encontros, do encontro 6º até o 13º. Na terceira parte, estaremos falando um pouquinho dos comentários e das interpretações que o livro vem nos trazendo. E isso nós faremos em mais 4 encontros, do 14º ao 17º, e depois iremos lá para a parte final, já no 18º e no 19º encontro do ano, estaremos aí na parte 4,
fazendo a conclusão e as reflexões sobre o livro Bardo Todol. O livro que nós estamos seguindo é esse, né, de Evans Wentz. O livro tibetano dos mortos é o título que nós, né, temos em português, mas é o Bardo Todol na língua tibetana. E para a gente já entrar num clima e para a gente poder entrar nesse misticismo, né, dessa cultura milenar, nós trouxemos aqui um provérbio, um pensamento tibetano que diz o seguinte: o segredo para viver mais e melhor é coma metade, caminhe o dobro, ria o triplo e ame sem medida. Provérbio tibetano. Então, Tibete é uma região localizada no planalto mais alto do mundo. Ela está ali cercada pelos Himalaias, né? Então, ela tem um conceito onde muitos falam, e também o Tibete é conhecido como o teto do mundo, porque ela tem a sua capital, é a capital de um país em maior altitude aqui no nosso planeta, né? Então, é o que está mais, né, alto aqui do nível do mar, que a gente chama aí, né, da altitude, e é conhecido como o teto do mundo. A história tibetana ela vai se remontando há mais de 2.000 anos, com diversos registros de civilizações aí datando do século II antes de Cristo. Então, como que a gente sabe disso? Porque temos vestígios arqueológicos, né, da permanência e das experiências da vida daqueles que viveram há milhares de anos atrás e deixaram ali os seus vestígios, e hoje eles vão pegando aí um pouquinho desse vestígio através da arqueologia. A gente vai um pouquinho para frente para depois voltar, né, só para a gente dar um panorama geral, para falar um pouquinho sobre, né, a religião do Tibete, e principalmente, né, o budismo tibetano. Então, no século VII, sobre o reinado do rei Songtsen Gampo, o Império Tibetano atingiu o seu auge, vamos falar assim, de unificação de diversas tribos, e vai estabelecer ali o budismo como uma religião oficial. A gente vai voltar nesse tempo aqui já já, tá bom? A geografia ela é bem isolada, porque, né, ela está em volta ali aos Himalaias, né, muito conhecido aqui, muito difícil acesso até hoje em dia, com todo os nossos recursos, com toda a tecnologia, ainda é muito difícil chegar em algumas regiões lá do Tibete, e isso fez com que essa civilização, esses conceitos, eles ficassem meio isolados, né? Então, a geografia isola o Tibete e vai contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura única, profundamente espiritual e ligada à natureza, às montanhas. Então, tem uma ligação muito intensa, né? Então, a geografia favorece até essa criação do misticismos, né, que a gente vê muito aí, as ideias, né, místicas dessa região, desse povo, e nós veremos aqui durante os nossos encontros também essa ideia mística. Aqui era um mapa, né, antigo aí dessa região do Tibete, e um mapa um pouco mais moderno, esse aqui é de 2010 também, trazendo aí a divisão, as regiões, e ali Lhasa, né, que seria a capital, né, é a capital aí do Tibete, conhecido hoje em dia como Tibete, uma região autônoma do Tibete, mas é, 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 a, é a China ali que mantém ali todo esse controle, né? Então ele vai ficar ali um pouco sobre a, as suas fronteiras, né? Tem fronteira com a Índia, com o Butão, com o Nepal, com China e com várias, com essas áreas, né? Então vai fazendo fronteira com essas áreas aí, e a gente vê ali, né, as montanhas famosas, né? Aqui o Everest. Então estamos vendo aqui o Everest, né? Que
fica aqui bem aqui na divisa com o Nepal. A gente também vê aqui esse monte, o Kailasha, né, que é muito conhecido, e alguns outros montes estão aqui. É o teto do mundo, porque está na região muito elevada aqui ao nível do mar, e o Everest sendo aí a montanha mais alta aqui do nosso, né, o ponto mais alto que a Terra chega em referência aos outros pontos relativamente com o nível do mar. E como que a gente vai vendo, né, essa civilização ser muito antiga? Porque temos os monumentos megalíticos, né, datados de 1000 anos aí, antes de Cristo. Então a gente está falando de mais de 2000 anos, né, de existência, dessa civilização, bem ali na transição, né, da idade do bronze e dando início à idade do ferro. Então são as evidências arqueológicas que vai nos mostrando aí uma civilização pré-budista. Então hoje o budismo está muito enraizado lá, mas temos ali muito vestígio dessa civilização pré-budista. E aqui a gente está vendo aqui os restos de templos, né, que também é considerado antes do budismo, pré-budista. Aqui nós estamos vendo esses megálitos, que são, né, essas rochas colocadas aí de uma maneira que muitas vezes a gente não entende hoje o seu significado. E esse aqui é só um exemplo, então tem outras configurações. Eu acho que os megálitos mais conhecidos que nós podemos citar aqui como um comparativo, um exemplo, é Stonehenge na Inglaterra, porém esses megálitos não são tão complexos e tão grandes, né, como o de Stonehenge na Inglaterra, mas também tem lá algumas outras localidades que têm formações, né, em círculos, é bem interessante. Aqui também vemos ruínas de templos, né, em Guji, que também é considerado pré-budista. E agora eu vou trazer uma imagem aqui que também é considerado pré-budista, que é a suástica anti-horária. E aqui essa suástica anti-horária do Bon, aqui esse Bon que está escrito aqui, é uma religião né, uma religião pré-budista lá do Tibete. Então seria aquela primeira religião, uma das primeiras religiões ali pré-budista. Já já a gente vai falar um pouquinho, né, desse Bon. E o curioso é que essa suástica aqui tibetana do Bon, no sentido anti-horário, ela foi meio que usurpada, né, pelo nazismo, e colocou lá a suástica nazista, só que ela é invertida, né? Ela já é na forma horária, como se fosse um símbolo deles, mas na realidade esse símbolo, eles trazem esse símbolo aqui do Tibete antigo. É bem curioso. Lá em 1930, assim, tinha 33, né, quando o Hitler começa a entrar realmente na política e dominar, né, virar primeiro-ministro, chanceler e etc., ali na Alemanha, antes, né, de começar a guerra, etc., eles tinham uma ideia muito fixa da civilização ariana, né, que a civilização ariana é superior às outras civilizações. Então, essa ideia superior, eles começam a mandar cientistas para vários lugares, e um dos lugares que eles mandaram cientistas foram ali no Tibete, para ver o início da civilização dessa raça ariana. E lá eles encontram uma estatueta. É bem interessante essa história, tá em documentários, né? Eles encontram uma estatueta com esse símbolo da suástica anti-horária do Bon. Então era um deus, uma divindade, né, dessa religião Bon, pré-budista, do Tibete, e é ali que eles têm contato com a suástica, e a partir dali a suástica nazista, né, de uma maneira invertida, eles meio que roubam a ideia e trazem ali como se fosse uma simbologia do ariano, da raça superior. Bem interessante, muito curioso isso. Vamos em frente. Então aqui tem um retrato também de um sacerdote do Bon, né, pré-budista, um sacerdote da religião, né, indígena. Então essa religião aí
pré-budista, né, que era o Bon, que era uma tradição meio que a gente pode chamar de indígena, né, do Tibete, que seria o povo originário lá do Tibete, né, anterior ao budismo, seria uma evolução de um xamanismo animista para um sistema monástico organizado conhecido como Yung Drung Bon. E essa aqui é a bandeira que eles, né, têm lá como a bandeira do Bon, né, a bandeira que tem as 5 listras e o símbolo Yung Drung no centro com a suástica anti-horária, e a suástica do Bon. E é daí todos esses conceitos, né, que eles, né, foram assim meio que tirados da ideia de ser a origem dos arianos, de uma raça superior, e que o nazismo vai tentar usurpar, né, roubar a ideia e trazer para eles. Muito bem, isso aí é lá atrás, né? Então a gente vai ver que até os negócios das bandeiras hoje, até hoje em dia, as tradições tibetanas eles usam muito o negócio de bandeira, né? Como representação de energia e etc. Bem curioso. Não é o foco aqui dos nossos estudos, mas a gente vai tocando aos poucos, né? A cada encontro algum desses itens aí. Aí, ainda no Tibete pré-imperial, nós estamos falando aqui mais ou menos de 127 antes de Cristo, né? Vai surgir esse Nyatri Tsempo, que ele vai ser considerado o primeiro rei da dinastia Yarlung. Então, ele aqui vai ser o nosso primeiro rei dessa dinastia, onde que vai se formar uma dinastia Yarlung, porque eles vão conquistando a região ali, que é conhecido como o Planalto do Tibete, onde eles vão se assentando, né, numa região que dá para poder fazer de forma mais próspera, né, que seria ali o Planalto, né, como se fosse uma região mais plana entre as montanhas. Ele vai se instituir ali a primeira dinastia, vamos falar assim, e surge esse primeiro rei, Nyatri Tsempo. Depois, com o passar, né, das gerações, Songtsen Gampo ele vai se tornar o 13º rei tibetano. Por que a gente está pulando, não estamos indo contando história? Porque nós, aqui, nos nossos estudos de iniciação, nós estamos buscando mais os pontos aonde que o governo ou a ação humana ela vai tangir com as coisas transcendentais, as coisas espirituais. Então, Songtsen Gampo, ele foi o 13º rei tibetano, a gente viu que foi o primeiro lá, depois teve mais reis até chegar Songtsen Gampo. E por que nós estamos citando ele aqui? Como o fundador do Império Tibetano. Aí sim vai formar o Império. Lá tinha uma dinastia, agora forma-se o Império. Unifica-se todas as tribos e vai se formando o Império. E por que eu estou citando ele? É por causa da parte da história do Império? Não. É porque, através da influência da sua esposa, o budismo é introduzido ao Tibete. Então, começa o budismo no Tibete, no reinado de Songtsen Gampo. Passa o tempo, vai surgir o Trisong Detsen, e esse Trisong Detsen, ele é o rei ou imperador 38º, né? Então ele vai se tornar o 38º rei imperador do Tibete, e é ali que vai se formar, né? Que vai começar a dar formação a ideia tibetana de budismo dentro do Tibete. Então, lembrando sempre que o budismo nós vamos estudar em 2027. Nesse ano nós não estamos estudando budismo, apesar que o budismo está muito enraizado dentro das tradições tibetanas. Porém, a gente não está estudando o budismo em si. Nós vamos falar bastante do budismo, mas não estamos estudando o budismo, porque nós gostaríamos desse ano estudar as tradições tibetanas que vêm antes do budismo
e aí vai ter um sincretismo, né, do budismo com a religião bom e depois as várias escolas, vai variando as escolas, né, do budismo dentro do Tibete. E aqui, Tritsongo Detsen, ele vai dar início à escola mais antiga dentro lá do Tibete, antiga do budismo, né, que chama Nyingma. Então, a escola Nyingma, que quer dizer mais antiga também, então, é a escola mais antiga aqui do Tibete, e ela vai dar uma alavancada muito grande, um desenvolvimento muito grande com o guru Rinpoche, ou o mestre, que é o mesmo, né, que é o Padmasambhava. A gente vai ouvir muito esse nome desse mestre, ou o guru Rinpoche, que é o mesmo, né, a mesma pessoa, só com uma atribuição diferente, mestre Padmasambhava ou o guru Rinpoche. E com isso, né, vai se formando aqui e vai se fundando o mosteiro de Samye. Então, esse mosteiro aqui de Samye, que vai ter aí a ligação com essa escola mais antiga do budismo tibetano, escola Nyingma. Com o passar do tempo, o Kyon Kyongchong Gyalpo, ele vai fundar também uma escola diferente, vai fundar a escola Sakya do budismo tibetano. Então, o que a gente tem que olhar como um paralelo é pensar aqui nas diversas denominações do cristianismo que nós temos aqui no Brasil. Então, principalmente entre os protestantes. Então, a gente vai ter adventista, nós vamos ter a triangular, a quadrangular, Assembleia de Deus, Cristã do Brasil, tantas, né, denominações cristãs protestantes que fazem parte aí do cristianismo. Então, seria como uma, né, se a gente fosse entender como escola, aqui também ia ter a escola cristã da Cristã do Brasil, a escola cristã, e lá também é conhecido como linhagem, né? Então, ou escola ou linhagem, e aqui a gente faz um paralelo, né, com essas escolas ou com as denominações cristãs do protestantismo no Brasil, que são várias, seria mais ou menos igual. A ideia principal vem do budismo, vem de Buda, e as escolas vão trabalhando conceitos, alguns conceitos um pouco com o seu enfoque, e aqui no Brasil, o cristianismo, dentro do protestantismo, a gente pode fazer essa analogia, esse paralelo. E aqui está o mosteiro, que foi fundado em 1073, existe lá até hoje, né? E o líder espiritual tibetano, Sachen Kunga Nimpo. É ele que vai fazer a fundação aí desse mosteiro. E com o passar do tempo, que a gente está pulando, não podemos, né, ir numa linha, falar de todas as coisas, mas aí vai surgir uma outra dinastia, lembrando sempre que a gente está citando essas dinastias porque ela tem algum ponto de inflexão com alguma escola espiritual, com algum conceito, é por isso que a gente está trazendo só essas, porque geralmente é o que vai fazer, vai fundar as escolas, né? E aqui a dinastia Fagmadrupa, ela vai ter aqui toda uma região, né, que ela vai começar a conquistar, e com isso ela forma, né, através dessa dinastia, funda, né, da fundação, numa outra linha de pensamento, uma escola chamado Kagyu. Kagyu, acho que deve ser isso, né, a pronúncia, Kagyu, e através disso vai formando essas escolas, né, diferentes, e nós estamos citando aqui as 4 principais escolas. São muitas escolas lá do pensamento budista, perdão, dentro do Tibete, e nós estamos citando aqui pelo menos as 4 principais, né? E com
com essa escola, vai se formando os mosteiros, né? Porque o mosteiro precisa ensinar o pensamento da escola, e esse mosteiro é o Surfo, fundado em 1189 por Drusum Kyampa, que é considerado o primeiro Karmapa, que é o principal e mais antigo mosteiro dessa linhagem Kagyu, que seria o Karma Kagyu, né? Então, uma linhagem do Kagyu, Karma Kagyu, que é a principal aí, mosteiro dessa linhagem seria esse mosteiro de Surfo. E com o passar do tempo, em 1391, vai surgir uma criança chamada Gedung Drupa. E esse Gedung Drupa vai viver, vai falecer, e após o seu falecimento, essa aqui é a representação, né, da figura do Gedung Drupa, vai acontecer algo que a gente já vai ter um pouquinho mais de familiaridade hoje em dia, porque através desse Gedung Drupa, depois do desencarne dele, então nós estamos falando aqui em 1300, 1400, vai dar a ideia da linhagem dos lamas, do Dalai Lama. Então esse Gedung Drupa é considerado o primeiro lama, né, dos Dalai Lamas. Ele é o primeiro. E com isso, né, como sempre, vai surgir uma escola, a escola Gelupa. A escola Gelupa, ela é considerada, né, ela é uma das principais escolas, mas é a mais nova das principais escolas do Tibete, né? Que é bem interessante. Então, aí, essa escola, né, do Gelupa vai dar a ideia ali da seita do chapéu amarelo. Se a gente vê hoje, né, os monges, às vezes, estão com um chapéuzinho aqui amarelo, é conhecido como a seita do chapéu amarelo, e é a linhagem aí do budismo tibetano. Então, aí nós estamos falando aí da escola, que nós citamos aqui já, né? Escola Nyingma, escola Sakya, escola Kagyu e escola Gelupa. Então, essas 4 escolas são as principais escolas, né, do Tibete até hoje em dia, que foi criada aí ao longo do tempo, a gente foi citando as datas, né, ao longo dos milênios. E aí, Sungapa, Sung Capa, é capa, né? Ele vai fundar o Mosteiro Garden em 1409, que é uma linha aí também da ideia do budismo Vairarama, que é esse que é o mosteiro aqui, né, que ele fundou aí em 1409 e está lá até hoje, né? E o curioso aqui também, a gente só está dando aquele sobrevoo na cultura de uma maneira bem rápida, né? Óbvio, né? Que são milhares de anos de história para a gente poder entender o conceito aí geral, né? O contexto histórico, ou um pouquinho do conceito histórico, lembrando sempre, não temos a finalidade de se aprofundar, eu não tenho especialização nessas culturas que a gente está estudando aqui no canal. A ideia é trazer alguma coisa para dar um saborzinho, uma vontade para cada um de nós, por nossa própria conta, ou buscar ajuda para ir se aprofundando em cada um desses conceitos. É só para a gente poder saber que eles existem, que eles estão aí e que temos possibilidade de acessar conhecimentos antiguíssimos que dialoga com a nossa experiência atual. Essa é a finalidade aqui do nosso projeto, dos nossos estudos, né? E para dar esse panorama aí, a gente vai falar um pouquinho, né, de um dos primeiros europeus que estiveram no Tibete, que a gente tem registro, né? É um dos primeiros que nós temos bastante registro, em 1624, estamos se aproximando agora, mas também já faz um tempo, né? Mais de 500 anos atrás, um dos primeiros europeus tibetanos foi um padre jesuíta chamado Antônio de Andrade,
Então, ele vai começar a ir lá e ver a cultura, né? Vai ter um contato com essas ideias que aqui o Ocidente já não tinha tanto, né? Não tem tanto até hoje, imagina, lá atrás, como que era difícil entrar nesse local. Então, se nós formos pesquisar, você vai ver que vai ter períodos que as fronteiras do Tibete foram fechadas para pessoas de fora, europeus e etc. Então, é uma cultura e uma civilização muito fechada, muito ali, única e é bem interessante. Então, as escrituras aqui também tibetanas, né? Pegamos aqui um exemplo da sua escrita, de como que era feito, e também para compartilhar aqui uma curiosidade sobre um tesouro esquecido do Tibete. Qual é esse tesouro? O que aconteceu? Aconteceu que era uma biblioteca de um mosteiro da linhagem ou da escola Sáquia. Olha que interessante. O que aconteceu? Nesse mosteiro tinha uma biblioteca que estava ocultada por paredes. Então, ela estava atrás de muros, atrás de paredes, ninguém sabia que existia durante muito tempo. Em 2003, aí se encontrou essa biblioteca aí, e ela é muito, muito interessante, porque ela tem mais de 84 mil manuscritos. E um ponto curioso é que vai ter uma escritura lá que só essa escritura no rolo que ela tá pesa mais de 500 quilos. Olha que coisa curiosa. E ela ficou ali escondida, ainda bem, né? Porque já teve invasão, teve muita destruição, né? Principalmente aí quando a China invadiu e dominou o Tibete em 1950, 1960, na revolta lá que teve, etc., 60 e alguma coisa, eles destruíram muitos mosteiros tibetanos e que bom que esse aí ficou preservado, pelo menos tem algum conhecimento antigo aí dessa escola Sáquia. E aí vem a curiosidade. Mas agora nós vamos falar um pouquinho, né, para dar introdução mesmo ao bardo Todol, né? A escola que usa o bardo, a que mais usa o bardo é a escola Nyingma. Então, dessa escola tibetana, né, do budismo tibetano Nyingma, é a que tem mais contato, é a que lê mais esse livro, é a que utiliza mais esse livro, esse conceito do Bardo Todol. Aqui algumas escrituras, né, ali do Bardo, né, antigas. Vocês estão vendo aqui que tem umas mandalas, a gente vai entender o que era isso, se tem significados. É bem interessante é, esse livro, os conceitos, e depois com os nossos encontros futuros a gente vai entrar em detalhes. Então, o bardo todol quer dizer libertação através da audição no estado intermediário, né? Então, o bardo seria aí esse estado intermediário, o todol é essa libertação, né, através da audição, porque ela é falada, né, para aquele que está fazendo a transição do mundo material para o mundo espiritual. E a gente vai estudar com mais detalhes, é claro, aqui é só um panorama inicial, uma apresentação. O texto, ele é um texto que ele faz parte de um texto maior, de um corpus maior de ensinamentos, que é o profundo Dharma da libertação pela intenção dos pacíficos e dos irados. A gente vai ver aqui que vai ter, né, o momento do bardo lá, onde que vai ter as deidades, né, pacíficas e iradas, que faz parte de né, desse bardo. E é bem legal, bem interessante a gente poder estudar esses conceitos, né, falar um pouquinho, apesar que é difícil a gente falar dessa fase de transição, mas lembrando sempre que é uma fase de mudança de consciência, né? Então a gente pode até fazer a mudança de consciência estando aqui, né, vivendo aqui encarnado, como quando a gente desencarna, quando a gente está fazendo a passagem do estado do corpo para o estado espiritual, né, da matéria para a dimensão espiritual, também tem uma mudança de estado de consciência. Então é sobre o bardo, é mudança de estado de consciência. Então eu posso estar tanto na carne como fora da carne, fazendo essa mudança, e esse conceito nos ajuda a transitar nessa mudança da consciência. É bem interessante.
Então, aqui a gente está vendo aqui uma das mandalas que a gente estava falando lá, que tem séculos de existência, e ela vai fazer ali parte do Bardo Todol, da coleção do Bardo. Aí dentro do livro que nós estamos estudando, vai ter algumas explicações sobre essas mandalas, o significado e etc. E a gente vai ver o porquê que tem essas mandalas no livro. É bem curioso, então acompanhe aqui os nossos estudos que vai ser legal. E o bardo, a gente divide ele em três. É o Shikai Bardo, ou bardo do movimento da morte, na hora que a gente está fazendo a transição da mundo material para o mundo espiritual. Ele vai apresentar essa experiência de luz clara da realidade, que é aquela ideia que, puxa, quando eu estou fazendo a transição do mundo espiritual para o mundo, aliás, do mundo material para o mundo espiritual, eu vejo luz, eu vejo claridade. Então, nós vemos vários relatos, né, sobre aquelas pessoas que, por um momento, o corpo físico não estava funcionando, então era considerado morto, mas de repente ela volta à vida, então todo mundo vê uma luz, estou caminhando para a luz. É mais ou menos essa ideia aqui da luz clara da realidade, é quando a gente vê a realidade, ou pelo menos a aproximação mais próxima da qual se é capaz espiritualmente. Então também depende muito da nossa evolução espiritual para a gente poder fazer essa experiência. O segundo bardo é o Shone Bardo, ou Bardo da experiência da realidade, que representa a experiência de visões das várias formas de Buda ou das aproximações mais próximas que se é capaz. Sempre a gente vai ver isso, mais próximo que é capaz. Por quê? Porque depende da nossa evolução. Então, nós vamos ver várias formas, né, de Buda, entre aspas, dos deuses, né? Então, é nesse momento que vai ver os deuses, né, a deidade que ela é pacífica ou ela é irada, segundo o bardo, então vai ter várias nuances. E o terceiro bardo é o Sidipá, bardo, Sidipá bardo, ou bardo do renascimento, que representa a alucinação impelidas pelo karma, que eventualmente resultam em renascimento. Então, aqui é a hora crucial se eu vou renascer ou se eu vou seguir a minha experiência em outros locais, né? Tipicamente as imagens aí de homens e mulheres apaixonadamente entrelaçadas. O livro vai falar muito de coisas, né, de sexuais, então a gente vai ver que nesse aqui as visões elas são de ordem sexuais, né? Ver espíritos ali fazendo sexo mesmo, e aí o quanto que eu estou apegado a isso ou não, que vai me atrair ou não, é nessa hora crucial que eu consigo fazer a minha libertação através do controle do meu apego material, dos meus desejos materiais, né, que o sexo é considerado um desejo material, e por aí vai. Então aqui está resumidamente aí os três bardos que nós vamos estudar com detalhes no livro tibetano dos mortos, o Bardo Todol. Agora, para o nosso próximo vídeo, nós estaremos estudando ali num panorama geral. Vamos pegar os prefácios, né, principalmente o prefácio aqui brasileiro. Então, das páginas de 9 a 15 do livro que nós estamos seguindo, é o objeto do nosso estudo. E durante os nossos estudos, nós vamos fazer, como sempre fazemos, exercício prático de reflexão. Então, ó, o prefácio apresenta o livro Tibetano dos Mortos, um guia para a transição entre o estado de consciência, aquilo que nós estávamos falando. Então, o bardo é aquela transição de estado de consciência. Ele vai nos mostrar o caminho, um guia, um roteiro para essa transição, né, de estado de consciência em relação à nossa cultura, como o costume de lidar, como costumamos lidar com a morte e a passagem. Quer dizer, a passagem do estado, né, de consciência para o outro. O que essa diferença revela sobre a nossa visão da vida? Então, a gente possa aqui refletir um pouquinho enquanto estamos estudando as páginas de 9 a 15, que faz parte aí dos prefácios. E é isso, pessoal. Agradeço muito aí a paciência, o acompanhamento de vocês. Meu muito obrigado por estarmos aqui juntos, compartilhando esses conhecimentos, essa filosofia que é muito diferente para todos nós, e que nós possamos aí mergulhar um pouquinho, né? Não muito profundo, mas
pelo menos um pouquinho nessa cultura, que ela é uma cultura muito espiritualizada e que essa espiritualização possa também fazer parte, né? Desculpa, possa fazer parte dos nossos dia a dia. Muito obrigado a todos. Grande beijo, que Jesus abençoe os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. E não perca o próximo vídeo mesmo, que será a segunda parte da visita do templo de Lingyin. Tchau, tchau, sim. Até mais.